Bom, agora sim vai ter a crítica de Oppenheimer, que vocês estão me enchendo o saco no chat. Já falando do Oppenheimer, tá cego? Lê o chat, Gabas, seu merda. Cara, se eu ver algo interessante, algo que agregue aqui, eu vou ler, tá? Eu tô lendo o chat. O Matheus tá aí? Só vou falar agora quando ele estiver aqui. Porra. Era homem. Em depressão por conta do Aí, o time. Matheus tá aí. Ia chamar ele já. Vamos lá. Crítica de Oppenheimer. Crítica de Oppenheimer. Filme Ó, novo de Chris ó, Nolan. Vou repetir. Crítica de Oppenheimer. Filme novo de Christopher Nolan. Diretor de Cavaleiro das Trevas, Inception, Memento, Interestelar, Tenet. E vai uma caralhada de filme aí. Os últimos filmes dele realmente não foram muito bons. Os dois últimos foram bem péssimos. Como foram os últimos dois filmes dele? Foi É Tenet? o Dunkirk, que é chato pra Ah, o caralho Dunkirk. desse filme. Sim. E o Tenet, né? Que consegue pior ainda. O filme mais confuso. O filme não tem história, né? É uma aula de física que você não entende nada. De um Cara, eu professor que nós vi, tivemos aí. eu vi uma cena de Tenet que, assim, o som das bombas, do tiroteio, tá, assim, impecável. Só que você não escuta a voz dos atores, né? A É, mensagem de som desse eu filme é nem bem lembro, pra te criticada. falar a verdade. Eu só lembro das cenas de ação também que são muito confusas. É bizarro. Enfim, Christopher Nolan tá de volta em 2023 com sua cinebiografia, primeira cinebiografia do Nolan, né? E não tinha que ser, né? Uma coisa grandiosa. Oppenheimer tem 3 horas de duração. 3 horas. Maçantes elas. Né? 3 horas de duração. Né? E que é uma pena, na minha opinião, porque não tá dando mais, né, gente? Desculpa, mas esses filmes de 2 horas e 50, eu incluo o Batman nessa jogada, tá? Também. Batman tem Eu 3 pretendo ver horas. esse final de semana. Cara, a gente tá assim, com a bunda quadrada já. De filmes de 3 horas que a gente teve esse ano, acho que esse ano foi o filme que a gente mais teve filmes, assim, chegando em 3 horas. Filmes populares. John Wick, Guardiões, Flash acho que não chega muito perto. Não, Agora a Flash é. gente teve Oppenheimer, né? A gente teve Oppenheimer. Mas o quê? Indiana Jones eu acho que tem 2 horas e meia. Ano passado É, tiveram muitos assim também. Avatar, pra que isso? Três, Avatar, 3 horas três e e 12. 12. Nossa. Né? A gente tá tendo uma onda O realmente de primeiro já filmes é longo, né? longos. Mas esse ainda é mais. Sim, esse ainda é mais longo. E eu entendo até, porque tem que mostrar a beleza, né? Daquele mundo e tal, e acaba que as cenas ficam muito longas. Né? E acaba assim, você nem percebe. Você fica, caralho, isso é muito bonito. Só que tem cenas assim, que se você rever o filme, provavelmente você vai falar, caralho, chega. Eu já sei Cara, que é bonito. É, mas falando principalmente fora do sobre. cinema, né? Sim. Falando sobre Oppenheimer, do filme do Chris Nolan, protagonizado por Cillian Murphy, e coloca o Robert Downey Jr. protagonizando esse filme, tá? Não esperava que o Robert Downey Jr. protagonizasse um filme do Nolan. Só que É, pelo que eu vi, né, pelas últimas entrevistas que o Nolan vem dando, o Nolan tem uma admiração, assim, muito impressionante bom. pelo Robert Downey Jr., né? E muito pelo Homem de Ferro. Ele falou que recentemente que o Homem de Ferro foi a melhor escolha de elenco da história do cinema, né? Que foi colocar o Robert Downey Jr. E eu concordo, tá? Sim, não vê. Porque foi algo histórico, né? A gente tá falando do cara que, assim, transformou o Homem de Ferro no que é. Eu nunca Sim. vi isso. Nunca vi um ator popularizar um personagem. É difícil a gente ver isso, né? Mas... Vamos lá, deixa eu ler o chat aqui, senão não vai enchendo o saco. Beleza, babaca. Matheus tá aí. Costa, vamos lá. Ad. Vai tomar no cu. Tá, beleza. Sobre Oppenheimer, eu vou me alongar aqui, tá? Vou me alongar, já vou começar a falar sobre o filme. Mas eu dizer que, infelizmente, o filme, na minha opinião, não é um bom filme. Não é um bom filme, eu não gostei de Oppenheimer. Não vou forçar a rivalidade entre Barbie e Oppenheimer aqui. Não vou, porque são filmes completamente opostos.
Enquanto a gente tá vendo um que é um filme mais descontraído, com humor ácido, um filme que fala de pautas femininas, pautas sociais femininas, o outro filme é um filme que trata de um assunto passado que está presente hoje, só que é um filme sobre ciência, sobre política, Um outro sobre tom certo e completamente. errado, é um tom sombrio, é um tom, assim, são filmes opostos, completamente diferentes. E eu não gostei realmente muito de Oppenheimer, muito por conta da decisão de como contar uma história. Na minha opinião, a forma na qual Nolan escolheu contar essa história fez com que eu não gostasse do filme. Como assim? O Nolan decidiu contar essa história de forma não linear. O que é não linear? É uma história que, por exemplo, tá passando lá em 1942, pula para 1944 e volta para 1939. Isso é uma história não linear, eu não respeito tempo. Ele não tem uma linha de tempo Cronológico. estabelecida, uma linha cronológica. É uma linha do tempo do filme. Ele vai pulando para certos momentos e vai voltando em certos momentos. O filme começa logo com Oppenheimer novo, né? E assim, eu não entendi nada do primeiro ato. Vou ser bem honesto. O primeiro ato, assim, é uma coisa confusa, porque é frame de chuva, aí é frame de universo, aí vai ele pra universidade, aí ele é rejeitado pela universidade. Assim, não deu pra entender. Rejeitado pela universidade, não. Rejeitado pelos colegas, né? Acho que ele sofre bullying, certo? E certo ponto. É, mas não deu pra entender. Eu não entendi nada do primeiro ato, na minha opinião. Não entendi, não consegui. De verdade. Eu acho muito confuso. Uma hora tá na universidade, uma hora tem chuva, uma hora tem universo, uma hora tem um clube comunista. Eu não entendi. A gente também tem que falar sobre a cena da Florence Pugh, que tá nesse primeiro ato. E eu preciso dizer que eu discordo completamente do Nolan. E aquela cena de sexo não agrega nada à história. Não agrega nada. A do tribunal, você Como tá querendo assim? dizer, né? Não, tô falando da primeira. A primeira É, do livro. E agora entendo. Agora entendam. Entendam uma coisa. Eu tô falando que a cena de sexo é completamente desnecessária, poderia ser jogado fora. Ela é importante pra trama. O problema é arrastar essa cena até o ponto que ela foi, sabe? É, o sexo foi algo que o Nolan, pelo menos pelo que a gente viu nos últimos filmes dele, últimos não, né? Toda a filmografia do Nolan é difícil você ver cenas de sexo. É difícil. O Nolan não usa muito isso. O Nolan sempre tem um filme com um casal. Assim, um casal estabelecido. Batman e Mulher Gato, por exemplo, estão estabelecidos lá. Só que não tem uma cena gráfica de sexo. Não Tem a tem. tensão Não é sexual entre mostrado. o É, do The Batman, por exemplo. Nunca tem essa coisa física. não tem. Não tem. E aqui o Nolan quis trazer. Só que eu entendi por que ele não fazia. Porque ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer esse tipo de Tem uma cena. assim no Cavaleiro das Trevas Ressurge, com a talha, só que assim, é pulada, né? Beijinho, cortou, acordou. Eles na cama, pelados, né? Entre aspas, provavelmente tava de cueca, o Chris Bale, né? Se bobear tava de short. Não, não pode. Não pode. Ele Mas tá agora de nesse calça, eu filme. acho. Não chega nem a mostrar, é só as costas dele, assim, muito fortes, inclusive, e corta. Então o Nolan não usa esse recurso na maioria dos filmes. E aqui ele quis usar. Ele não sabe usar. Deixou claro. E como o Antônio Pedro falou, né? Ele tava achando que eu tava falando dessa cena. Tem uma cena na audiência, né, do Oppenheimer, lá na frente, que ele tá sendo julgado sobre filiações comunistas e tal. E, cara, aquela cena, desculpa, é um absurdo pra mim. Eu não consigo. Assim, pra mim é uma das cenas mais absurdas que eu já vi no cinema. Porque ela não tem necessidade alguma de existir. Não tem. Aí o Vitor, que é um amigo nosso, né, que já apareceu aqui, quis trazer, né, a interpretação dele. Faz sentido, né, que é o Oppenheimer se sentindo julgado, né, vendo a visão da mulher dele naquele momento, né. Só que eu não sinto que até no filme isso mostra, né. Ele fala da Jean.
É Jean o nome dela, né? Jean Tatlock. Ele Isso. fala da Jean. Só que ele sente raiva no momento. E aí, quando ele retoma esse assunto, ela fica com uma raiva, assim, que eu não consigo ver Netsu. Eu não consigo ver Netsu. Então, sobre essas cenas de Setsu, tá falado, na minha opinião é isso. Não eram desnecessárias. A primeira cena de Setsu, ela pode existir. Só que ela ser arrastada da forma que ela foi, né, ao ser puxada, ao ser extensa da forma que ela foi, é desnecessário. Completamente. Não tinha necessidade alguma. E agora voltando sobre o filme. Essa forma que o Nolan fez, essa forma não linear, me incomodou muito. Porque em muitos momentos do filme eu me senti perdido. Eu não acho que ele seja um filme perdido. Eu não acho que ele seja um filme que, tipo, ele não sabe o que ele está fazendo. Eu acho que o filme, ele faz você ficar perdido nele. Ele não é um filme perdido. Ele é um filme que sabe para onde ele tá indo, sabe o que ele quer fazer, só que ele acaba deixando o espectador, na minha opinião, confuso com o que ele tá mostrando. Assim, tem umas cenas que vai no futuro, volta no passado, vai pro presente, futuro, eu me perdi completamente. O momento que eu consegui voltar pro filme, o momento que eu consegui, assim, me concentrar no filme e começar. Entrei no filme. Eu consegui entrar no filme em determinado momento. Que foi quando o filme se passa completamente em Los Alamos. Aquele momento, aquela hora, que a gente tá falando sobre a bomba também, né? Ali é focado na construção da bomba. Aquela hora, pra mim, é a melhor do filme, tá? É uma hora que não me senti perdido. Ela tem uma linearidade, né, digamos assim. Então, eu consegui voltar pro filme, eu consegui, assim, entender o que estava passando. Só que depois da bomba, a gente tem aquela última hora, que é as audiências, tanto do Lewis Strauss quanto do Oppenheimer. E ali é uma confusão completa, na minha opinião. Ali ele volta a se perder completamente. Porque eu até hoje, eu até hoje, não sei se a audiência do Strauss era simultânea à audiência do Oppenheimer, ou se a do Oppenheimer era antes e a do Strauss é depois, eu não faço ideia. E também tem um momento que o Oppenheimer ele entra na agência do Strauss, né? Não sei se você lembra. E ele inclusive encontra o Einstein lá. Sim, Eu não sim. sei aquele Tem momento. até no começo do filme, aí depois volta. Sim, eu não sei em qual momento aquela cena está na história. Eu não sei se tá depois, se Também tá o antes, se tá no porquê da meio. Hã? o porquê da rixa dos dois. Em um momento ele chega a citar que o Oppenheimer fez uma covardia com ele, que eu não peguei muito bem, ó, mas é meio jogado eu senti, sabe? Revelam que ele não gosta do Oppenheimer, aí ele fala, ele expõe o porquê, e tipo assim, foda-se, sabe? Em nenhum momento as histórias O dele se filme, cruzaram, sabe? o filme fala que o Oppenheimer humilhou ele. Só que, realmente, acho que, se não me engano, era sobre isótopos de alguma coisa que foram levados para. O filme também tem esses termos, né? Esses termos bem técnicos. O filme é bem técnico. Quando se trata de ciência e política. E isso me incomodou. Ah, que por causa da bomba de hidrogênio. Tá sim no filme. Só que realmente é bem jogado, sabe? É naquela cena da mesa que eles estão conversando. É, assim, cara, essa maneira que o Nolan. Calma aí, um segundo. Voltei. Pronto. Eu tava falando sobre tava falando sobre a maneira dele contar a história, né? Isso, É, isso. assim, eu não contaria a história daquela forma, sabe? Eu encontraria um outro jeito de contar essa história e eu contaria como a gente fez no nosso filme, sabe? De uma forma linear. Talvez, como é um filme que a gente tá falando uma cinebiografia,
ficasse talvez estendido demais, ficasse muito longo. Longo não, né? Porque o filme já é longo. Mas tô falando de ficar monótono e chato, né? E talvez essa montagem frenética que ele encontrou tenha sido a maneira dele encontrar um pouco mais de ritmo pro filme, sabe? Não deixar um filme Aham. lento, chato. E essa montagem frenética, pra mim, foi a forma que ele encontrou de não deixar que as pessoas dormissem no filme dele. Só que, na minha opinião, essa montagem faz com que as pessoas percam o filme. Que elas se percam no filme, elas não conseguem entender nada do que tá passando. Porque esse é o típico filme que, como eu falei, é um filme muito técnico, ele usa muitos termos técnicos. E se você perde um diálogo desse filme, é difícil você voltar pra ele. Eu acho até Sim. impossível em alguns momentos. Porque tem diálogos essenciais no filme que, se você perde, não tem jeito. Você não consegue voltar pro filme. Porque como eu não disse isso, né? Eu falo como eu disse. É, mas acho que já tá bem evidente. É um filme muito denso. É um filme muito denso. Pra você entrar nele, você tem que batalhar, sabe? Porque ele é um filme denso, ele é um filme complexo, é um filme que usa É só termos diálogo. técnicos, E o é um filme diálogo. que é diálogo, é um filme de texto, né? Na minha opinião, um ponto positivo de Oppenheimer é que o texto é muito bom. Só que eu acho que a parte do roteiro, a estrutura do roteiro que ele usou, que foi essa montagem, né? De 39, 42 e volta pra 37 e 36 e não, eu não concordo com isso. Eu não consigo concordar com isso. Na minha opinião, a única parte do filme que você consegue entrar e você consegue, opa, agora eu tô entendendo, é aquela hora da bomba. Porque também é uma hora que eles param de falar. Não para de ser aquela coisa frenética de diálogo, 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 e passa a ser uma coisa mais Ilustrado. gráfica, Isso. ilustrada. Vamos mostrar o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, né? E aquela hora da bomba é realmente muito boa. A explosão é maravilhosa. É aquele silêncio ensurdecedor. Eu, inclusive, vi um vídeo no TikTok do maluco que, na explosão da bomba, como tinha o silêncio, ele gritou. O maluco gritou na sessão. Ele estragou o Cara, momento de muita gente. Ele estragou o momento de glória do filme. Na minha opinião, aquele silêncio que é usado pelo Nolan uhum. é essencial. É essencial. É o momento mais importante do filme. Aquele momento de silêncio. Onde os cientistas veem o que eles fizeram, sabe? E que o Oppenheimer vê o que ele fez. É o momento de É, pensar, né? Não de agir. É, a parada é essa. É, é o momento de mostrar, apenas mostrar a destruição que isso causa, sabe? E na minha opinião, essa hora é a melhor hora do filme. É o melhor momento. Quando a bomba explode, é o melhor momento do filme. É o momento que você se sente arrepiado. E inclusive a gente conversou durante o filme que ali, naqueles 15, 20 minutos antes da bomba explodir, é um momento de agonia, Do de caralho. angústia impressionante que a trilha sonora faz você sentir. Acho que a trilha sonora foi o principal armamento do Nolan para fazer as pessoas sentirem a angústia, a agonia, a tensão que aquela cena tem. Sabe, a trilha sonora para mim foi a principal mandante disso tudo. Porque ela tem aqueles rasgos, né, que No assim, fundo, eu sim. nunca vi, cara. Foi uma inovação, realmente, aqueles rasgos. É, e a trilha sonora traz mais tensão, ela traz é, realmente esse momento de angústia, agonia, porque ela vai em momentos ficando mais É aguda. Você ritmo, a acha, história. agora explode. Só que não, tá muito longe de explodir. E você se sente mais agoniado, mais angustiado. E você fala, pelo amor de Deus, explode logo Você isso. não tira o olho, você fica uns 20 minutos ali Sim. imerso na parada. Aquele momento é o momento que você se concentra no filme e você entra. Aquele momento ali é o momento mais fácil de você entrar no filme. Porque ali é impossível você não entrar. Se você não entra naquele momento, você não entra mais, né? O problema que eu tenho é que eu consegui entrar durante aquela hora, que é focada na bomba, em Los Alamos, só que o filme me expulsou quando ele começa a embaralhar de novo. O primeiro ato, pra mim, ele é muito embaralhado. Você não entende nada. Eu até hoje não entendi por que ele conheceu a Emily Blunt, né, que é a mulher dele. Eu, eu não entendi muito bem isso. Isso não é muito bem Eu explicado, tava muito lá no bem. Partido Comunista, foda-se. Foi, deu pra entender. Acaba... É isso, só que pra mim pode ser só isso, tá ligado? Aí eles Uhum, se tô beijam paixão. e, assim, poderia ter trazido mais camadas pra ela, porque ela era casada,
sabe? Ela tava traindo o Uhum. marido dela. Eu poderia trazer uma camada maior, só que não, ele simplesmente ignora, né? Talvez também por trazer mais destaque ao Oppenheimer, só que as pessoas que estão ao redor do Oppenheimer são tão importantes quanto ele para contar a história. Os filhos dele também é uma coisa extremamente jogada, assim, sabe? Cita que ele tem, em um momento mostra que ele não tá conseguindo lidar, criar. Depois, tipo assim, como é que os filhos dele lidaram com o fator do pai ser ter essa responsabilidade nas costas, né? Por mais que eles É, fossem pequenos, tipo assim, será que isso não resvala em como ele enxerga os filhos, tipo assim, como é que ele se mostra? Algumas coisas que, porra, ficaram faltando, né, nessa dinâmica de relação. tem um momento do filme que ele leva que a esposa dele ela tem problema de alcoolismo. Isso não é explorado também. Fica muito superficial que ela tem alcoolismo, Ela se né? cura do nada, né? Do É, nada ela para de beber. e aí tem uma cena que ele leva os filhos dele para um amigo dele para cuidar, para o amigo dele cuidar. E assim, ele volta, o amigo dele, o amigo dele não, né? Os filhos dele voltam para ele, não é nada assim, foda-se. Foda-se, sabe? Pra mim tem muitos problemas esse filme. Quanto ao texto dele, ao conteúdo do texto, ele é muito bem escrito. Só que, na minha opinião, a estrutura narrativa que o Nolan utilizou, que é a não linearidade, que é um filme não linear, dificulta muito o entendimento do espectador, dificulta muito a gente saber em qual momento está a história. Se ela está no futuro, se ela está no passado, se ela está no presente, se ela está mais no passado ainda, sabe? Não mostra absolutamente nada disso. Quando o Matheus falou aqui, poderia aparecer as datas no canto da tela, sei lá. Eu acho que aparece. Só que é algo tão assim. Acaba que, como eu disse, o filme é tão embaralhado, o filme é tão. Joga a cena, joga isso, joga aquilo, que você nem percebe, às vezes, né? E o Matheus falou também. O fato de não ser linear não me agrada. E ele completou dizendo: essa parte eu vou usar, mas é disparado melhor mesmo. Então o Matheus concordou aqui comigo. Basicamente, é isso que eu tenho pra falar. Por isso que eu não gostei do filme. Acho que esse, pra mim, é o único ponto de eu não ter gostado do filme. Porque eu não consegui entrar nele e quando eu consegui, o filme me expulsou logo em seguida dele. Uhum. O filme me distanciou dele. Então, por isso eu não gostei do filme. Mas o filme tem muitos pontos positivos. Quando eu saí do filme, eu preciso falar das atuações, né? Quando eu saí do filme, eu falei, pô, não achei a atuação do Cillian Murphy isso tudo que estavam falando. Só que, como eu tava falando, né, no dia, logo depois que a gente assistiu o filme, eu não entrei em call de Discord nem nada. O Costa ficou me enchendo o saco pra entrar. Porque eu queria realmente digerir o filme. Eu queria entender por que eu não gostei. E eu procurei críticas positivas, críticas negativas sobre o filme. A maioria das críticas negativas é completamente sem coerência alguma. Isso me incomoda pra caralho. A crítica negativa, por exemplo, do filme é que glorifica o Oppenheimer. É uma coisa que a gente já Sim, vai falar daqui a pouco, sobre não é com imparcialidade ou relação à estrutura. parcialidade. Isso. E eu discordo completamente. E voltando, eu estudei. Eu tentei entender por que eu não estava gostando do filme. E aí, uma dessas críticas eu vi uma crítica sobre a atuação do Cillian Murphy. E eu mudo a minha opinião completamente. Na minha opinião, essa atuação do Cillian Murphy é talvez uma das melhores atuações do Cillian Murphy. Se não é melhor, acho que é melhor provavelmente, porque todo respeito ao Thomas Shelby, mas eu não sei se ele é um personagem que consegue colocar todo o potencial do Cillian Murphy para ele atuar. Eu não acho que ele seja esse personagem. E o que essa crítica positiva falou e que me fez mudar de ideia completamente sobre a atuação dele é sobre o olhar dele. A atuação do Cillian Murphy é muito feita pelo olhar. Né? O olhar dele diz muito a atuação dele. Ele não é esse ator, ele nem é o personagem, tá? O personagem não é esse cara que vai gritar, berrar e vai ser muito gráfico, sabe? Ele é um personagem contido. Eu vi inclusive um cara que falou, e se o Oppenheimer vivesse hoje, ele com certeza estaria no espectro autista. Talvez, realmente, eu não duvido. Que é Pelo da que a gente. pessoa mesmo. O Oppenheimer tem essa coisa do É, olhar, da sim. falta O de. olhar dele é forte. E É o Cillian forte, Murphy mas ele não é traz isso. direcionado, né? Ele nunca Sim, para frente, firme. É sempre pro lado, sim, pro outro. sim. E a pessoa falou muito disso. A pessoa falou. Eu não lembro quem foi, tá? Porque eu vi muitas.
A pessoa falou exatamente disso, do olhar dele, e falou: você sente no olhar dele a dúvida, você sente no olhar dele a certeza, você sente no olhar dele que ele tá completamente abalado com aquilo, sabe? Você sente. Ele não é o cara que vai falar. Ele é um cara que vai textualizar os sentimentos dele. Quem não é esse cara? Ele é mais contido. Ele é um cara mais gelado, ele tem mais sangue frio, sabe? E ele não vai ser esse cara que vai falar ainda mais porque as pessoas estavam um pouco se fudendo pro sentimento que ele tinha, Sim. né? As pessoas estavam mais ligadas à guerra, sabe? E se importando mais com a guerra. Então foda-se os sentimentos do Oppenheimer. Ninguém ia escutar os sentimentos dele. E essa atuação do Cillian Murphy é uma atuação no olhar. Quando você sente que o Oppenheimer está em dúvida do que ele está fazendo, com o olhar do Cillian Murphy. Você sente que o Oppenheimer não está gostando do que está acontecendo, com o olhar do Cillian Murphy. Porque o Oppenheimer não textualiza isso. Em nenhum momento. Ele sabe que a bomba vai causar um efeito no mundo. Vai ser algo histórico. Ele não gosta disso. Só que ele não pode falar nada, porque ele só obedece. Ele só obedece, só tá lá pra seguir regras. Tem uma cena Seguir que regras não, seguir, evidencia bem. seguir ordens. Desculpa, fala. Não, não, Pode falar. tranquilo. Não, tem Pode uma falar, cena pode que falar. evidencia bem isso que você falou do olhar dele, que quando ele tá fazendo o discurso, né, a bomba acabou de explodir, ele tá falando, os japoneses não gostaram disso, Hiroshima e tal. A boca dele diz uma coisa e o olho diz outra. O olho tá com pesar, ao mesmo tempo que ele tá Sim, falando uma coisa de força, de firmeza, como perfeito. se ele Sim, estivesse concordo. gostando do que ele fez. Concordo. Concordo plenamente. Então, pra mim, essa atuação do Cillian Murphy se destaca muito. Assim, esse ano é um ano muito difícil pro Cillian Murphy vencer. Porque a gente tá falando de Leonardo DiCaprio, a gente tá falando de Bradley Cooper. O Leonardo DiCaprio, pra mim, ele já sai da disputa porque ele já tem um Oscar. Só que ele volta à disputa porque o filme que ele recebeu o Oscar não é a melhor atuação dele. Então, se essa atuação for muito boa, ele vai levar, tá? Já saibam disso, não vai ter ninguém que vai parar ele. Se a academia vê a atuação do Leonardo DiCaprio no filme do Scorsese, dos assassinos Todas É, da Lua das Flores. É a Lua das Flores? É isso aí. É isso. É isso. Se a academia vê essa atuação como uma atuação excelente do DiCaprio, não vai ter Cillian Murphy, não vai ter Bradley Cooper, não vai ter ninguém que vai parar, não. Vai ganhar. Mas por enquanto, a gente não viu essa atuação do DiCaprio. Pra mim, Ainda mais que foi com o De Niro o, também, né? Que foi o cara que, pô, sim, ajudou ele pra caralho a subir na sim. carreira. Mas a gente vai ter que ver o que a Apple vai fazer. Se a Apple vai colocar ele na candidatura de coadjuvante ou de principal. Não, vai Eu estar. acho que vai ser É de bem coadjuvante. coadjuvante, mas eu tô dizendo mesmo do desenvolvimento, né? De, pô, eles Sim, estarem trabalhando juntos. sim. É um filme histórico, né? Porque é Scorsese, DiCaprio e De Niro juntos pela primeira vez. E só pra finalizar, eu realmente acho que o Cillian Murphy vai levar o Oscar. Tá? Por enquanto, pelo menos. Por enquanto, na minha opinião, ele leva esse Oscar. Bom, não vejo assim nenhuma atuação que vai conseguir bater a dele, ainda mais porque ele é um ator que não tem nenhuma indicação ao Oscar e não tem Oscar, e a gente sabe o quanto ele é importante para a indústria, né? Então, eu acho isso. Já vou passar a palavra para você, Claro. mas vou ler o chat aqui rapidinho. É, Calma aí, deixa eu ver. Eu não assisti o filme, Costa falou aqui, mas acho que esse hype todo que deram a esse filme criou uma ideia que ia ser o filme mais foda do ano. Caralho, 18K. Entendi, muito foda. Criaram expectativa fodida na parada. Isso pode ter gerado uma decepção no final da parada, tá ligado? Sim, talvez. A expectativa pode ter sido maior do que realmente foi o filme. Você concorda com isso? Hum, talvez, porque, assim, agora falando da estrutura do filme, ele parece que foi um filme feito pra crítica, sabe? Tem muita coisa nele que, porra, não é acessível a público. Por exemplo, isso da estrutura. Os outros filmes de biografia de grandes pessoas, tudo, a gente viu até no colégio o jogo da imitação. É, pô, é bem episódico, sabe? Vai do ponto A ao ponto B da vida dele, mostra a contribuição dele para a humanidade, ponto, sabe?
E no Oppenheimer é completamente diferente, né? Esse vai e volta e tudo. E parece que ele quis fazer isso diferente para não ficar uma biografia episódica, que nem são as outras, para a crítica achar bonitinho, sabe? Só que ao mesmo tempo isso distancia muitas pessoas, que por mais que seja criativo realmente, não é aquela coisa genérica e, e mundana que todas as outras biografias são, é confuso pra caralho, sabe? Tipo assim, e esse diálogo maçante o tempo inteiro também vai te afastando do filme ao mesmo tempo que eu gostei, sabe? E, porra, pra mim é um filme nota 8. Mas tem esse ponto, sabe? É uma coisa que eu gosto muito do Nolan, que você tá falando aí que Oppenheimer é um filme talvez feito pra crítica, né? Se Uhum. Uma coisa que eu gosto muito do Nolan é que os filmes dele são pra crítica. Só que ele coloca camadas nos filmes dele, né? Coloca elementos nos filmes deles que acaba atraindo a O camada público. popular, o público popular, sabe? Que vai no cinema pra ver um filme bom. É, ele É, consegue alinhar o blockbuster com o cinema arte, né? Só que sempre que ele vai mais pra essa parte artística demais, é que eu acho que a coisa começa a ficar ruim. Tipo no Tenet. No Tenet ele quer complicar demais, 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 e porra, ninguém entende nada. E o filme não tem emoção, não tem conexão ao personagem. O Oppenheimer já tem, pelo menos, né? Por ser uma biografia e tudo. uhum. Mas quando ele vai muito para esse lado complexo demais, querendo se mostrar demais, eu acho que não fica legal. Quanto mais simples, melhor. Tanto é que o melhor filme dele, provavelmente, é um filme linear, porra, de Sim. super-herói, tá ligado? Interestelar, por exemplo, né? Eu não vi Interestelar. Eu não tenho nenhuma credibilidade pra estar falando isso. Só que o que eu vejo muita gente falando é: o Nolan, ele faz o filme pra crítica quando ele adiciona essa ciência e esse texto tão complicado. Mas ele traz o elemento popular do grande público quando ele, por exemplo, coloca uma relação familiar, Isso, sabe? No o filme. Interestelar é exatamente isso. A motivação dos personagens, embora eles estejam envolvidos nessa parte científica, é uma motivação humana. No caso do Interestelar é o Cooper com a filha dele, acho que é Murphy o nome dela. E o que realmente. Até que tem cenas até emocionantes, né? Tem aquela cena famosa que ele vê a mensagem de Ah, 23 sim. anos depois, ele começa a chorar e tudo. Então, realmente, o que te atrai no filme é isso, só que ele está envolto nessa camada que fica bem aliado. Só que o problema é quando vai demais pra esse lado, sabe? Que aí, porra, começa a ficar. O Um único Inception filme. também. Eu não vi Inception, não sei nada de Inception. O único filme que, assim, pra mim nem precisou colocar elementos populares, elementos pro grande público, foi Batman. Porque o Batman já é um elemento de grande público, sabe? Ele já é um. Já Só o sim. Batman em si já satisfaz o público. Então ele não precisou fazer muita coisa. Né? Mas Interestelar, por exemplo, ele teve que adicionar essas coisas. E por isso que o Nolan é tão adorado. Porque ele, ao mesmo tempo que faz filmes pra crítica, filmaços, né, em si, ele faz filmes que também têm elementos pro público gostar. Então, por isso que o Nolan é tão adorado. É, Agora deixa eu ler aqui novamente o chat. Mandaram aqui. Eu estava com o Matheus mandou. Eu estava com expectativas bem altas, né? Acho que respondendo ao Costa. Talvez o fato da gente ter feito uma versão nossa tenha aumentado minhas expectativas, mas mais respeito ao Tom Shelby. É, todo respeito ao Thomas Shelby, tá? Todo respeito. Todo respeito. Não vou desrespeitar ele. Só que personagens assim, com séries populares, é difícil você colocar o potencial todo do ator, sabe? Até Por porque exemplo, não tem nem indicação a M, se eu não me engano, por conta do Thomas Shelby, tem, não? ele não tem Faço nada de ideia. indicação. Eu acho que o Thomas Shelby o Cillian Murphy tem muitas indicações a premiações. Ele talvez Ah, tenha indicação do público, sabe? Prêmios de público, que o público entendi. vota. Ele deve ter isso. O Peaky É, Blinders inclusive, ficou conhecida, é uma série já antiga, de 2012, mas ficou conhecida muito mais agora, por sim. Netflix e tudo. A Netflix popularizou muito a série. Popularizou muito. E aí, como eu tô falando desses personagens que limitam a capacidade do ator de atuar, o potencial todo do ator, Robert Downey Jr. A gente precisa falar sobre a atuação do Robert Downey Jr. Na minha opinião, eu vejo muito igual ao do Ryan Gosling, sabe? Não atuações parecidas, são completamente opostos. Mas a Só situação, que. né, de tá saindo de uma. Não, nem isso. Eu tô falando assim, da questão de ser uma atuação que não é nível Oscar, na minha opinião. Eu não vejo a atuação do Robert Downey Jr. nível de Oscar. Com todo respeito ao Robert Downey Jr. E eu não vejo essa atuação vencendo um Oscar. Assim,
só se a crítica não, né? Os velhos. Porque o Oscar não se trata da crítica, se trata dos velhos. Os velhos que votam. Se os velhos realmente gostarem dessa atuação, ele vai ganhar. Só que eu Ele não tem duas concordo. indicações, né? Uma é o Chaplin e outra é o Trovão Tropical. Um é coadjuvante e o outro é ator principal, né? Protagonista. A de coadjuvante ele perdeu, né, pro Heath Ledger. Nem teve chance. Foi 2000. Então, realmente. Nem teve Era que esse ano chance. ainda tinha gente pra caralho. Tinha o. Ué, tinha uns nomes aí. Tinha o Barry 92 eu não sabia Keoghan, quem perdeu. tinha o. Tinha o de Fablemans, tinha outro de Banshees, tinha. Cara, eu esqueci completamente, cara. Hum. Quais filmes tinha melhor ator coadjuvante? Mas eu acho que O ele pode. Tinha quem? Ke-Huy Quan, o japonês, o de Indiana Sim, Jones. que ganhou, certo. Ele tava nesse ano indicado? Tava, melhor ator coadjuvante. Porra. Ele ganhou, pô. Não, não. Mas no ano do Heath Ledger que eu tô falando. Ah, porra. Ah, isso aí eu não lembro. Tá. Mas assim, Tava uns atores eu acho que fodas. Tava uns atores fodas. Não era pouca gente. Tinha ator foda lá. eu acho que o que pode dar força pra ele é que, por exemplo, ele tem uma importância muito forte, porra, 10 anos de um personagem que contribuiu muito pro cinema na história. Só que, tipo assim, ele nunca ia ser premiado por Homem de Ferro. E aqui ele tá fazendo uma coisa muito fora da caixinha dele, sabe? Principalmente do que ele só tem feito. Ele só fez um personagem. É como se ele estivesse fazendo uma série. Ele ficou mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que o que pode realmente dar essa força pra ele é isso. Mas a atuação dele não é boa, cara. Porque, quer dizer, não é boa. Não é ruim, eu acho ela bem boa, na verdade. Não, também não acho ela ruim, E não, pelo amor de Deus. Eu só não acho que ela é nível Oscar, sabe? Por exemplo, do Ryan Gosling. Eu já vi atuações do Ryan Gosling assim, sabe? Com outros atores desse mesmo nível. E não foram indicados ao Oscar. Eu não vejo os dois como essas duas atuações do Robert Downey Jr. e do Ryan Gosling no Oscar. Eu não vejo, não consigo ver. Eu acho que tem atuações é porque tem melhores. que ver quem é que vai concorrer esse ano também, né? Porque assim, quando ele entra em cena, porra, no começo tu fala, caralho, Homem de Ferro, né? A voz dele é uma coisa muito marcante, que tu logo associa ao Tony Stark, né? Mas conforme ele vai. Tipo assim, tu percebe algumas coisas que são da turma, tipo, ele gesticula muito, o jeito de falar. Diferente do Cillian Murphy, que tem a coisa do olhar, ele tem muita coisa da boca, ele mexe muito a boca, ele gesticula muito, quando ele tá no tribunal ele faz assim, ele faz umas caras e bocas. Então, tipo assim, isso é dele mesmo, aí você percebe que tem aquilo ainda, mas como ele tá muito contido, ele fala baixo, ele nunca tá falando muito alto. Só no final do filme que ele começa a ficar puto, né? E como ele fez uma mudança física também, envelheceu, ficou calvo, fez um monte de coisa, eu acho que essa saída de zona de conforto dá uma força pra ele, eu acho que ele tudo. E, cara, eu acho que dependendo de quem vier, ele é o favorito, sabe? Porque, porra. Sim, você falou isso no início, né? Quando você tava falando. Depende de quem vai ser. De quais atuações a gente tá falando, né? Como vai ser Uhum. o ano. Porque a gente tá na Até metade. porque ano Mais da passado metade do também. ano, né? Uhum. A gente tá mais da metade do ano e a gente não viu, assim, O uma verão atuação. praticamente já foi, né? Dos melhores filmes É, que eu estão ainda não lançados. vi uma atuação quando se trata de ator que eu fale, isso aqui ganhou Oscar. Eu não vi, pelo menos muitas. Mas ano A do passado Cillian também, Murphy, por exemplo, agora. quem. Fala, pode terminar do Não, a Killian. do Cillian Murphy, por exemplo, agora eu vejo indicado. Eu vejo indicado. É uma atuação que eu cravo aqui, vai ser indicado. No mínimo, vai ser indicado. Assim, ganhar, eu não posso cravar. Mas indicado ele vai. Margot Robbie também. Eu acho que indicado é. Eu não sei como é que os velhos vão reagir a isso. Porque a gente É, tá falando de um filme feminista da Barbie, mas eu vejo que é um filme de indicada. comédia também, tem isso, né? Sim, também. Mas eu vejo ela no mínimo indicada. Porque a Nada, atuação também dela é acho. muito boa e eu não vejo muitas mulheres, muitas atrizes, né? Fazendo atuações do nível que ela fez. Não vejo. Até hoje não vi. Porque ano Assim, passado, por exemplo, teve quem ganhou melhor atriz num filme que a gente discorda aqui, mas eu não sou muito chegado, né? Que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante foram o Jamie Lee Curtis e o Ke-Huy Quan. Tipo assim, eles não fazem nada extraordinário, sabe? nada extraordinário. A Só que Jamie Lee assim, Curtis, então, puta que pariu, ela. Jamie Lee Curtis, realmente, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que, inclusive, a outra atriz que foi indicada por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que A é a. filha, Eu, né?
A Porra, eu Stephanie também Shu, achava que ela era a melhor. Stephanie Shu, ela fez a melhor atuação de todas aquelas, sabe? E a concorrente principal da Jamie Lee Curtis era a Angela Bassett. Todo o respeito meu a Angela Bassett. Assim, muito respeito como atriz, mas também não era uma atuação Ela nível tinha Oscar. um momento só de força, né? Que é aquele É discursinho de exibição na aquele hora. discurso realmente falou, caralho, que discurso. Só que o filme todo, Eu não eu teve uma vejo ela. composição de personagem, né? Foi a Sim. gritaria, foi o Só que, momento. assim, eu vejo a atuação da Angela Bassett melhor do que a Jamie Lee Curtis, porque a Angela Bassett teve esse momento, né? É, Que é, pelo menos a é, gente que lembra, eu acho. é, Porra. que é o famoso. Que é o famoso momentinho que entra nos cortes do TikTok, melhores atuações da história. E aí entra esse momentinho no TikTok. Cara, ela tem pelo menos isso. A Jamie Lee Curtis não tem, cara. Não tem. Uhum. É uma atuação, assim, boa e tá ótimo. O Não Keiko Kwan deveria também tem ganhar. um momentinho dele no filme, né? Tem o O que? O Be quanto? kind, eu acho que ele fala um negócio assim, tipo, sejam gentis. Mas Seja. no filme também ele tá Eu bem. chorei muito nesse Mas momento. eu não. Sabe? Então, ele tem um momentinho dele. Então, tipo assim, eu até Sim. entendo. Mas eu nem lembro com que ele tava concorrendo. Era. Tava concorrendo com o Barry. Acho que era Brandon Gleeson, Barry Ah, do Keoghan. X. É. Colin Farrell? Não, Colin Farrell era o Qual principal. era a principal, né? Ke-Huy Quan, Brandon Gleeson, Barry Keoghan. Tinha o de Fablemans, que é o Judd Hirsch. E não lembro o outro. Acho que. Não, não era. Não teve O nenhuma muito principal eu forte lembro entre o mais. J.K. Simons, por Mas exemplo, assim. anos atrás no Flash, de coadjuvante. Hã? Não entendi. Não, por exemplo, não, para coadjuvante ano passado foi meio fraco, por exemplo, alguns anos atrás teve o J.K. Simmons com o Whiplash, porra, nessa categoria. É. Só que eu acho que a de coadjuvante era uma das mais equilibradas. A de coadjuvante no passado é assim, talvez ela não fosse assim, atuações extraordinárias, mas que fossem atuações assim, que quando você coloca uma contra a outra, são atuações equilibradas, sabe? Quando eu coloco Barry Keoghan, Brendan Gleeson e Ke-Huy Quan, eu vejo um equilíbrio, sabe? A Mas eu escolha do acho que Ke-Huy o Quan do foi Downey muito Jr., porque o Ke-Huy Quan ganhou muito porque o discurso dele. Porque o discurso sim, dele motivou muita gente. e é o momentinho, né? Isso é Motivou, muito forte. motivou? É motivou que fala? Não, Mas, por exemplo, emocionou. Emocionou muita gente, sabe? Aquele discurso. Quando ele faz aquele discurso no Globo de Ouro, assim, a certeza que eu tinha que ele ia ganhar o Oscar era, assim, impressionante, que aquele discurso é muito bonito. E ele cativou as pessoas. Fala, também tem pode toda falar. a história por trás, né? A questão de, porra, ele tá de volta e tudo, que nem o Brandon Fraser também. Sim, verdade, né? De volta depois de Indiana Jones, né? E Goonies. Isso. Realmente, tem esse ponto também. Porque É, atuação mesmo, tipo assim, pelo que eu já vi o filme faz um tempinho já. Cara, eu acho que a do Downey Jr. é até melhor do que a dele, sabe? Se eles estivessem competindo, por exemplo, eu acho que eu daria pro Robert Downey Jr., sabe? eita, daria pro Robert Downey Jr.? Ah, não, não, eu daria para ele o prêmio. Eu daria Mas, para ele. assim, É. voltando à seriedade aqui, ano passado, quando você olha assim, vamos falar de Oscar, vamos ver aqui quem pode ser indicado. Você, assim, metade do ano, você vê muito mais gente do que hoje. Porque na metade do ano, você já tinha Michelle Yeoh, o Ke-Huy Quan, o Tudo em Todo Lugar, que lançou em maio. Você já tinha o Elvis, que lançou acho que em abril. Junho. Não, foi junho. Acho Enfim, que foi 15 de junho, alguma coisa. você já tinha o Austin Butler, muito bem ali. O Brandon Fraser, que já tava engatando uma porrada de elogio, mas assim, não tinha lançado o filme dele, realmente. Mas o que? Cara, assim, tinha muito mais gente, sabe? Você olhava muito mais. Por exemplo, até Paul Dano em The Batman. Era uma É, atuação que, assim, era comentada. Porra, pode ir pro Oscar, pode acabar indo, The sabe? Bachelor foi roubado, né, cara? Trilha sonora, puta que pariu. Nossa, é ridículo. Ridículo, nem vamos comentar. Vou pegar esse gancho da trilha sonora. Vamos falar da trilha sonora do Ludwig Göransson. É assim que fala o nome dele? Ludwig Göransson. É, bizarro, né? É um polonês? Será que ele é polonês? Acho que é sueco. É uma porra dessa aí esquisita. Uhum. É todo respeito. Polonês É, é mais pronunciável. Schwarzenegger. cara, que trilha sonora, tá? Assim,
Eu me impressionei bastante. Uma coisa que eu tinha visto, né, é que algumas pessoas estavam com medo da trilha sonora dele porque talvez tivesse uma rusga com o Tenet, sabe? Do trabalho que eles tiveram em Tenet. Uhum. Porque não foi bom, né? Ninguém concorda que foi bom. Acho Mas eu que acho que ele tem uma coisa que a maioria dos filmes do Nolan é com Hans Zimmer, né? Eu não sei se sim. foi pedido do Todos, né? Nolan, se é o estilo Todos do foram. cara. É, todos. Menos esses Mas, dois cara, últimos. se tu bota as trilhas sonoras dele e as do Hans Zimmer, tu não reconhece quem é quem, sabe? Porque é o mesmo estilo, essa coisa de ruído, de um som meio batido. É muito parecido, sabe? É fácil de reconhecer. Tanto é que a do Tenet eu ainda achava que era o Hans Zimmer. Assim, eu não sou muito da trilha sonora, não. Eu gosto muito, assim, trilhas sonoras fortes. Fortes, eu sinto, sabe? Indiana Jones, por exemplo, é uma trilha sonora que, assim, eu amo. Missão Impossível. Amo pra caralho. Trilhas sonoras fortes, sabe? A de The Batman, eu gosto muito da de The Batman porque, assim, é a cara do Batman. A do de 89 também, o Batman de 89, cara, é excelente. Do Homem-Aranha também, é muito boa. Todas são muito boas do Homem-Aranha. Então, assim, gosto de ter sonoras fortes. E essa foi forte. Aquele momento ali, também no final, a trilha sonora também estrala, né? Que é um momento de Tem silêncio ritmo, e é um né? momento Vai. de, assim, rever o que eu fiz. Né? Que ele fala. Lembra, Albert, quando eu disse os cálculos, a gente achou que ia destruir o mundo? E aí ele fala, sim, e daí? Aí o Robert Oppenheimer responde, acho que a gente destruiu. E aí aquela cena final que é boa, que é muito boa, que a trilha sonora estrala, que a minha sensação é que realmente o mundo estava acabando. Sabe, aquela trilha sonora final Uhum. dá um tom de assim, apocalipse, um caos. É uma trilha sonora muito boa, eu senti bastante ela. E é isso que eu tenho pra falar. Alguma coisa pra adicionar? Trilha sonora? Cara, eu acho que ela tem bem isso. Ela acompanha bem a montagem do filme também. Ela é agoniante, sabe? Tá Uhum. sem. Um ponto, né, que é uma característica dos filmes do Nolan é a trilha sonora sempre muito forte. Isso eu gosto bastante. A de Interestelar, eu não vi Interestelar, tá? Mas eu amo. Mas conhece a Assim, trilha, todas as do. Tan, sim. tan, tan, tan. Assim, são trilhas sonoras muito fortes. E ele tem essa característica nos filmes dele. Sobre características mais técnicas, eu não vou falar aqui design de produção, fotografia, sabe? Eu só vou dizer, é um filme muito bonito. Ele é um espetáculo visual, realmente. Não é esse espetáculo visual a nível Duna, que a gente viu, né? Que só é bonito, realmente, porque de filme não tem nada. Avatar, não é. Mas ele é um filme muito bonito, ele tem uma fotografia muito É bonita, um uma filme de fotografia drama, né? que Porra, ele tem. é, é uma fotografia que passa muito o tom do filme, que eu senti, que é um tom sombrio. É, e como vocês estão vendo, eu destaquei muitos pontos positivos do filme. E eu sinceramente entendo quem gostou do filme. Eu não acho um absurdo alguém ter gostado do filme. Eu não gostei porque eu me perdi do filme. Eu não posso chegar aqui e falar, gente, adorei o filme, não entendi nada. Porque eu não sou uma criança, né? Eu sou uma pessoa, tenho um senso crítico aqui e sei o que eu gostei e o que eu não gostei. E Oppenheimer não foi um filme que eu gostei porque eu me perdi durante ele. Mas eu sei que ele tem muitos pontos positivos e que devem ser relevados, né? E o que eu acho assim, o que a gente está vendo, por exemplo, com o Cinepop agora, né? Que infelizmente está acontecendo, que na minha opinião, eu tenho uma opinião assim, bem forte quanto a isso. Porque o Cinepop ele publicou no Twitter que não gostou de Oppenheimer porque glorificava o Oppenheimer. Assim, aí as pessoas foram lá Crítica e jogaram print de Thor, Amor e Trovão, jogaram print de outros filmes ruins que o Cinepop adorou. E eu discordo completamente dessa atitude. Assim, todo mundo tem direito de gostar, não gostar de algum filme. Todo mundo tem esse direito. Porque afinal todo mundo tá pagando ingresso, ou tá sendo convidado pra ver o filme, né? Não importa. Tá sendo convidado pra ver o filme, tá perdendo o tempo dele. A gente tá perdendo tempo, o tempo tá passando. Ele pode usar esse. Por exemplo, quem saiu não gostando de Oppenheimer sabe que poderia ter usado essas 3 horas pra algo melhor. Ou Uhum. não, sabe? Então a pessoa tem completo direito de não gostar ou gostar de um filme. O dinheiro Só dela. que, sim.
Só que, na minha opinião, você tem que ter coerência. Até quando você gostar e quando você não gostar. Se a sua crítica não tem coerência, aí não dá. Por exemplo, desculpa o Cinepop, mas sair desse filme falando que esse filme glorificou o Oppenheimer, desculpa, mas eu acho que é de uma ignorância muito forte, porque acho que um dos pontos positivos que esse filme tem é imparcialidade. O Sim, filme, ele é imparcial. O único momento que o filme se coloca um posicionamento é contra os ataques nucleares. Isso o filme fala. O filme ele se coloca contra os ataques nucleares velhos, os ataques nucleares novos e os que estão acontecendo agora, talvez. O filme se coloca contra isso. É o único momento que ele se posiciona. E todo mundo tem esse posicionamento. Todo mundo sabe que uma guerra nuclear é algo, assim, uma extremamente merda. perigoso para a humanidade no geral. Não importa se seja Estados Unidos ou Rússia brigando. Isso vai interferir na tua vida também. Guerra não é bom para ninguém, para nenhum lado. E uma coisa que eu gostei nesse filme foi isso, imparcialidade, sabe? Ao mesmo tempo que ele não glorifica o Oppenheimer, né? Ele fala que o Oppenheimer também não era o único culpado. Que não foi o Oppenheimer que pegou um papel, escreveu, porra, dá pra fazer uma bomba nuclear pra atacar no Japão. Vamos. Aí foi lá, se reuniu com o presidente no salão oval, aqui, presidente, vamos tacar uma bomba no Japão, uma bomba nuclear, vamos fazer. Não foi o É o Oppenheimer que fez sistema isso. todo, né? O sistema é foda. É, então, assim, não foi o Oppenheimer que teve a ideia sozinho. Não foi o Oppenheimer que apertou o botão, mas o Oppenheimer tinha a culpa. O filme ele tá muito mais preocupado em mostrar os fatos do que mostrar um culpado e um inocente. E eu acho isso maravilhoso e eu tinha medo, eu confesso. Quando você. Não que o Nolan fizesse cagada, mas quando você tem um filme que é feito por um diretor americano, roteirizado por um roteirista americano, um filme protagonizado por atores americanos, um filme americano, é, todo esse ambiente americano poderia interferir, né, Justiça. na história do filme. Poderia acabar sendo um filme que glorifica os Estados Unidos e que dá um motivo para os Estados Unidos ter tacado a bomba. Só que o filme mostra a realidade. O filme mostra os fatos. Ele tá preocupado muito mais em mostrar os fatos do que mostrar qualquer outro tipo de história, sabe? Mostrar um inocente ocupado. Ele tá muito mais preocupado em mostrar os fatos. Ele mostra, ele joga na tua cara. Acho que aquela cena da reunião que eles estão definindo o alvo, né? Se vai ser Hiroshima, Nagasaki ou outra cidade do Japão, que o maluco fala: gente, não vamos tacar em Kyoto não, porque Kyoto é É um centro porque eu tive cultural do lua de mel Japão lá, bizarro e isso. porque eu tive uma lua de mel lá com a minha esposa. E aí, tipo, todo mundo olha pra ele e fala: tá bom, vamos voltar. Sabe? Eu não duvido que tenha acontecido isso. Eu não duvido. Então, o filme ele A se preocupa frieza dele, né? muito mais em mostrar os fatos e falar: aqui, ó, o Oppenheimer não apertou o botão sozinho. O Oppenheimer não deu a ideia sozinho. Tiveram pessoas. Nem E por isso essas ele é pessoas culpado. também são culpadas. Eu acho que tem um momento do filme que ele encontra o Truman, né, que é o Gary Oldman. O Truman que foi o presidente que autorizou o ataque. E o Truman fala: não tem sangue nas suas mãos. O sangue, se alguém é culpado, sou eu. Porque ele nem fala isso, ele fala: se o Japão vai culpar alguém, pode ter certeza que ele tá pouco se fudendo pra você. Eles vão me Uhum. culpar. E é realmente o que acontece. É realmente o que acontece. Só que o Japão tem que. O Japão, que é a principal vítima, tem que culpar o Oppenheimer, tem que culpar o presidente e tem que culpar todo mundo. Sabe, que estava envolvido ali. E o filme mostra isso. O filme tá muito mais preocupado em mostrar fatos do que a vontade do inocente culpado. Ele não, ele não fala aqui, ó, Oppenheimer, esse cara é inocente. Ele não teve nada de errado. Aqui, gente, ele se arrependeu de que fez a bomba. Ou ele estava forçado a fazer a bomba. Não. O Oppenheimer Livre e espontânea fez tudo vontade. que ele foi mandado fazer e livre de espontânea vontade. Não foi forçado a nada. Foi forçado a nada, em nenhum momento. Ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer e se arrependeu. E não é por isso que ele tem que ser tirado da culpa. Então o filme pra mim faz muito bem isso. E por isso que eu acho que pra você fazer uma crítica negativa de um filme que a massa gostou, que a maioria gostou, você tem que ter coerência. E se você não tem coerência, você tá sujeito a ser ridicularizado. Não tem o que fazer. Na minha opinião, eu vejo a minha opinião com coerência, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria do grande público que viu esse filme
vai sair saindo do cinema, né? Com a impressão de que o filme é uma confusão, que é um filme baralhado, que é um filme difícil de ver, né? Porque são 3 horas também, né? E assim, não queria falar nada, né? Mas eu até apontei para o Antônio Pedro durante o filme. Tinham pessoas dormindo no filme. Sim. Ele Tinha não é pessoas acessível. dormindo. É exatamente, acho que essa é a palavra. Ele não é um filme acessível. A gente também tá falando de um filme que, assim, o diretor falou a todo momento que você só pode ver em IMAX. Tem esse problema também. Eu não vou inocentar o Nolan, não. Na minha opinião, essa coisa de tem que ver IMAX, tem que ver IMAX, tem que ver IMAX. Irmão, chega e fala, ó, gente, eu gravei tudo em IMAX, eu fiz tudo em IMAX. Mas se você ver numa tela normal, você também vai ter experiência Importa foda. o conteúdo, né? Não é necessariamente as firulas. Não adianta você mascarar o teu filme com essa parte técnica quase desnecessária, às vezes, É embora seja porque muito é interessante. por Porque, porra, assim tem a história. a impressão que eu tenho é que ele fala isso pra se achar. Tá ligado? Essa Uhum. impressão que eu tenho quando ele fala aqui, ó, filme em IMAX, gente, aqui a câmera, ó, aqui, olha aqui o rolo do filme, sabe? Desculpa, isso me incomoda, né? Então, sobre Oppenheimer, a gente já se estendeu bastante aqui, eu me estendi bastante, né? Porque eu tenho muitas coisas pra falar, né? Eu não posso aqui chegar e falar, não, eu gostei do filme, chama merda e é isso. Não posso. Eu tenho que mostrar pontos. E esses são os meus pontos. Ao mesmo tempo que eu vejo esse ponto negativo extremo, que foi a maneira de contar a história, eu vejo pontos extremamente positivos. Sabe? O filme não é um filme ruim, só que não é um filme que foi feito pra mim, na minha opinião. Não é a maneira que eu contaria a história. Eu acho que, infelizmente, o Nolan escolheu a maneira errada, escolheu a maneira mais difícil de contar essa história, né? E é isso. E o Antônio Pedro acha que foi talvez a maneira fácil, né? Foi a maneira mais tranquila. Não sei você. E outras pessoas vão achar essa maneira boa, sabe? Eu vi vídeos, por exemplo, da galera elogiando a edição frenética. Eu discordo, né? Eu discordo. Uhum. Então, Antônio Pedro, vou Uhum. deixar a palavra com você agora que eu não tenho mais nada para falar, que eu já falei muito. Se quiser adicionar alguma coisa, contigo agora. É, cara, assim, eu acho que a maneira com que ele escolheu para contar a história não foi a mais simples, tipo assim, nem a melhor. Eu acho que no nível de biografias, por exemplo, tá bem abaixo de qualquer uma dos Scorsese, por exemplo, o Lobo de Wall Street, se eu for pegar. Cara, ele tem realmente, ele conta muito mais aquela história de uma forma que é interessante e consegue ser linear, não é episódica. Ela é simples e bem contada, sabe? Eu acho que o Scorsese faz isso muito melhor que ele, por exemplo. Tem essa questão também, né? O roteiro desse filme é de quem? Do Oppenheimer? É do Nolan? É do Nolan. É do Nolan. Os outros filmes dele, se eu não me engano, eu não sei a partir de que filme ele parou de ter essa parceria com o irmão, né? Mas quem escrevia alguns filmes dele era um irmão, em parceria com ele, claro. Vou te confirmar Mas aqui. um filme eu acho que vai ser até interessante aqui, porque Deixa eu ver aqui. Pode falando aí. eu acho ele melhor que, por exemplo, outras biografias. Tem A Teoria de Tudo, que é o do Stephen Hawking, tem o Jogo da Imitação, que eu tinha citado aqui, e eu acho que ele é mais interessante, assim, ele me instigou mais a Desculpa te saber a história. interromper. Desculpa te Claro, pode interromper, falar. só pra Agregar falar. informação. O roteiro é dele mesmo. O roteiro é dele. Aham. Então, eu É, acho que ele não. como o Robert Pattinson entregou o livro pra ele, né? Acho que ele que tinha que É, assumir a responsabilidade. Pode falar. mas eu acho que ele não tem essa. Eu acho que ele conseguiu me instigar a saber a história, que toda biografia devia fazer, pelo menos, assim, de biografia, de chutar aquela história e te passar. Eu acho que eu fiquei com a história, eu fiquei com os pontos importantes dela, só que o decorrer não foi tão prazeroso de assistir, sabe? Por mais que esses outros filmes, que nem eu falei do Jogo da Imitação que a gente viu, não seja tecnicamente nem perto, eu acho, assim, ele é bem episódico, tipo, sofreu bullying na infância, foi pra faculdade, criou a invenção, foi castrado e, pô, gênio da humanidade. Tipo, é aquela coisa bem episódica, assim, bem momentânea. Não, embora não seja tão interessante quanto o Oppenheimer, não me instigue tanto a saber a história daquele maluco, eu acho que pelo menos o decorrer é mais tranquilo. No Oppenheimer,
até eu entender tudo aquilo foi muito confuso. E ele é um filme que, assim, se eu tivesse para ver no streaming, por exemplo, eu ia parar no meio. Eu ia parar no primeiro ato, assim. Porque até ele engatar, ele é muito difícil, cara, de você digerir todos aqueles diálogos, toda aquela parte técnica do começo. É realmente é complicado, sabe? É até chato em alguns momentos. Em alguns momentos você fala, porra, podia ter menos do que isso, sabe? Tem um diálogo ou outro ali que, pô, dava pra cortar tranquilamente, sabe? E o que você falou também das relações pessoais. Ele com a Jean, com a amante dele, eu até senti, sabe? Só que a mulher dele, eu acho que ela realmente podia ter mais profundidade. No final, você vê que eles têm uma relação já estabelecida, sabe? Só que eu não senti ela sendo construída ao longo do filme. No final, você vê que ela é a mais ativa daquela relação, que ele ficou meio apático depois que a bomba explodiu. Tanto é que tem uma cena muito foda no final, né? Que a pessoa vai apertar a mão dele e ela faz uma cara de cachorro, né? Quase. A atuação da Emily Blunt também, que eu acho que ela é forte para ser indicada para melhor atriz coadjuvante. Ela Só tem dois agregar momentos. aqui, só agregar aqui, você falou aí da Emily Ah, Blunt ser indicada. Na Variety, pelo menos a Variety coloca ela como indicada a melhor atriz coadjuvante no ao Oscar. Pelo menos nas predictions, né, de agora. A gente não sabe como vai ser no final do ano. Pode continuar. todos os momentos que ela tem, assim, ela entrega, sabe? Porque eu acho que o texto dela não é muito profundo no sentido de ela tem aquela camada única, né? Ela é a mulher rabugenta dele, cachaceira e rabugenta. Que Eu quando ela acho aparece que. outra, fala. Eu acho que a personagem. Eu acho que nem o texto dela é ruim, eu acho que a personagem é rasa, sabe? Ele não quis Não, aprofundar ela porque ele. Também porque ele estendeu muito filme. Só que você não pode jogar, né? Se ele, por exemplo, tivesse tirado a amante, eu não sei se isso é sim. algo muito importante na história do Oppenheimer. Eu não sei se isso realmente Pelo que eu aconteceu. ouvi, é assim, porque ela que botou ele no Partido Comunista, ela que. Ah, então era necessário. Só aí é foda, você não dá você dá essa camada superficial pra personagem da mulher dele e tipo ignora depois, você não aprofunda, né? E se aprofundasse, seria muito bom. Seria uma personagem assim muito boa e aprofundaria a atuação da Emily Blunt, que é muito boa e que eu não vejo há muito tempo, inclusive. Realmente, Pode ela continuar. fez musical, ela fez Mary Poppins, eu acho. O último Cara, filme dela. Mary muito Poppins, alguma tempo que coisa eu não assim. vejo ela. Muito tempo. E ela tem força, assim, sabe? Você vê que quando ela não tá bêbada, ela tá irritada, né? A personagem dela se resume um pouco a isso, mas pelo menos ela entrega, sabe? Você vê que tem a firmeza que precisa. E a Florence Pugh, assim, ela cumpre o papel dela, sabe? Pelo menos. Embora também Assinou eu o acho que contrato. é meio jogada. Tipo assim, a parada do sexo. O recurso eu entendo, eu só acho que ele passou um pouco do limite. Se fosse só ele nu, eu acho que. E a cara da mulher dele, puta, assim, sabe? E ia ser. Eu acho que já passava ali a mensagem. E eu acho que ele não podia cortar a amante, porque ela é muito importante, mas também não podia desenvolver muito ela. Então eu acho que, pô, tem duas cenas. Tem a do começo, né, que eles estão ali. Tem a Tem do outra cena tribunal. também de sexo. Tem Ah, outra. são três, é Que verdade. ela aparece pagando peitinho de graça. E é aquela se Sim. mata, né? Que ela tá lá, ele tá com a perna É. assim. É. É. E aí mostra Assim, que ele teve uma essa aí é a mais necessária. Tipo, também. eles não precisavam estar nus. Não precisava. Sim. É Menor que ele não necessidade. o Nolan não sabe usar a nudez, né? Vou pegar um exemplo aqui, o James Cameron no Titanic. Tem uma cena que o DiCaprio desenha a Kate Winslet, tipo assim, nua. Só que ali tu vê que não é uma parada sexual, sabe? Você vê que é um momento necessário pro filme que eles estão se conhecendo. É a nudez artística, sabe? Não é a putaria. Não é o bagulho Uhum. solto, sabe? Eu Assim, acho que o Nolan pensa eu mais. alivio um pouco pro Nolan. Desculpa te cortar de Não, tô claro. que nem Faustão. Eu alivio um pouco pro Nolan porque como a primeira vez que ele utiliza essa coisa, né, mais gráfica, ele vai entender, sabe? Eu acho que o problema é ele fechar os olhos dele e falar que nem tá falando, né, que as cenas de sexo são importantes pra trama. Uhum. Tem cenas de sexo, realmente, as primeiras cenas de sexo talvez seja importante. Não precisava estar nus no momento do livro, não precisava. Mas a segunda cena e a terceira, desculpa, mas desnecessárias completamente. Não tinha porquê. E ele tem que se educar, tá ligado? Para ele entender. Cara, acho que todo filme que você faz, você aprende com os erros, sabe? Você tem que aprender com os erros. E ele é um diretor consagrado, erra pouco, só que nisso ele errou. E se ele quiser Uhum. usar esse artifício da cena de sexo para aprofundar casais, ele vai ter que aprender a fazer isso. Porque não é todo diretor que faz.
Por exemplo, tem diretores que usam muito o artifício da cena de sexo, só que O Fezzi, acaba pô, sendo mais gratuito. Acaba tornando o filme um filme de sexo. uhum. Porque, por exemplo, Quando é mal feito, né? Quando não é bem feito. 365 dias, 50 tons de cinza, são filmes de sexo. É Sexo. sexo. Não é história, é É sexo. pornô, é Né? pornô. É Mas, por porno. exemplo, o Lobo de Wall Street, que é outra biografia também que tem 3 horas, cara, ali é totalmente necessário, né? Pra tu ver quanto aquele cara é Uhum. prolífico. Os Aquela excessos, faz né? parte da história, né? Sim, Tanto é que tem uma concordo. cena que a Margot Robbie, aquela cena famosa, né? Que ela bota ela tá sem calcinha, ela bota a perna na cabeça dele. Aquilo ali, tipo assim, se tu pegar aquela cena, é um enquadro perfeito da história. Como o cara ele é escravo daquilo tudo, de sexo, de drogas. No Oppenheimer é só um Ele. jogado. Ele começa já o filme. Começa o filme, eu acho, com essa cena? Não, não, não. Começa com essa cena, não. Assim, acho que Ok. bem no início do filme tem já uma cena dele cheirando alguma coisa nas nádegas de uma pessoa, né? O começo do Load Wall Street é esse aí. E o Então, Oppenheimer, ele me. É isso que eu falei, cara. Ele me instiga a saber a história. Ele tem momentos que, assim, que eu vou lembrar, sabe? E as atuações estão ótimas, as performances estão ótimas, só que o decorrer dele é um pouco puxado demais, sabe? Talvez se a gente reassistir daqui a alguns anos, a gente goste melhor. O Nolan também fala muito isso, né? Que os filmes dele são pra ver e rever, sabe? Só que, cara, esse filme, rever ele talvez seja bom, porque a gente vai pegar mais coisas, a gente vai pesquisar mais. Eu acho que isso no filme realmente tem. Todos os filmes do Nolan tem, eles te instigam a saber mais sobre eles. Só que, cara, ver ele vai ser de novo inteiro, sabe? Porque, porra, ele tem umas partes que são muito lentas. como eu disse, eu acho que ele é denso porque ele trata de dois assuntos que são muito complicados, que é política e ciência. Uhum. Ciência ainda é mais complicada para mim do que política, porque política a gente já tá muito ligado no que acontece, né? Perseguição porque o cara é de um lado. Aqui no Brasil a gente já tá bem acostumado E tem que aliar os com três, né, do isso. filme. A vida pessoal, profissional, né, construindo a bomba, e a vida política. Então, cara, é muita coisa. Então, ele quis dar muitas camadas ao Oppenheimer, só que foi até bom, tá? Assim, essa coisa da perseguição política, acho muito importante mostrar, cara. Muito importante mostrar. E como eu disse, de forma imparcial, cara. Isso é muito importante. Você falar de forma imparcial isso, você mostrar os fatos, que ele foi perseguido porque ele era de um lado. E que nem era mais. Já tinha dito, eu compartilhava as ideias, hoje não compartilho mais. E nem por isso Sabe? eles E não ele, sentam aquele lado, né? Porque eles mostram que a sim, Rússia também estava querendo construir bom. sim. E eles destroem a vida do Oppenheimer por conta de compartilhar ideias que ele já não compartilhava mais, sabe? Por um momento ele compartilhou ideias e depois ele compartilha mais. E, enfim, eu não tenho muito mais o que falar sobre o filme. Falei muito já porque eu não gostei do filme. Eu espero que as pessoas entendam, né? Que saibam que. Eu pelo menos espero que as pessoas achem que eu tenho coerência no que eu tô falando, né? E que também a gente para de fazer uma coisa que a gente faz muito. E que eu faço muito. Eu tenho que ser honesto. Eu faço muito quando se trata de filmes desse cara aqui, né, do Batman. Quando se trata de filmes no geral da DC. Eu sempre faço isso muito. Que é, assim, é... Antônio Pedro cara. Não, é que minha bateria tá baixa e eu tava economizando. É uma coisa que eu faço muito, né, e que as pessoas têm que parar de fazer, porque eu percebi isso com Oppenheimer e Barbie. É, eu faço muito com esse cara, com Batman. Faço muito, muito, muito. Por mais que eu alfinete bastante, principalmente aqueles filmes do George Clooney e do Val Kilmer. Falo bastante deles. Mas, quando se trata de filmes desse cara e da DC, eu sempre defendo o filme antes de assistir. Isso não pode mais existir. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de defender filmes que a gente não assistiu, que a gente não viu. A gente tem que parar com isso. Não dá mais. Não dá mais pra gente defender o Oppenheimer. Por exemplo, o Vitor. Eu falei isso pro Vitor. Cara, Vitor, parece que te pagaram.
Parece que a Universal depositou pra você no Pix, cara. Fez o Pix pra você, porque você nem viu o filme pra você estar elogiando tanto. Pra você estar, assim, falando que as críticas negativas estão erradas, sabe? É, e aí, por exemplo, Barbie também é outra coisa, né? Tem muita gente falando, eu vou adorar o filme. Vê o filme, cara. Uhum. Vê o filme. É muito importante isso. É, quando eu vi Flash, eu discordo das críticas negativas, tá? A maioria. Acho que são muito pesadas pro filme que foi. Eu sinto que, assim, há uma. Sabe? Mas eu defendi o filme antes dele sair, sabe? Eu defendi o filme antes de sair. Eu não vou fazer isso mais. É porque defender filme que a gente não assistiu e se bobear, é que nem aconteceu aqui. Se eu, por exemplo, defendesse Oppenheimer, a ponto que o Victor defendeu, olha a merda que ia dar. Ia bater de cara na parede, cara, porque eu não gostei do filme. Isso pode acontecer. Um filme que você tá muito hypado e você sair não gostando do filme. E às vezes nem porque você, assim, que ele é ruim. Que você aumentou a expectativa. Você foi fanboy do filme. Então Algum você tem que ponto que parar com você isso. esperava que fosse melhor, que você dá mais É. importância? Mas enfim, notas para Oppenheimer. Notas para Oppenheimer. Minha nota é nota 6. Eu acho que é um filme ruim quando se trata de contar uma história. Mas é um filme muito bom quando se trata de aspectos técnicos, fotografia, trilha sonora, e por aí vai. Então, por isso, minha nota é nota 6. Antônio Pedro, te pedir pra você Cara, ligar a câmera só por um momento. que a câmera tá ligada? Não. Não? Peraí. Eita, Calma aí, deixa eu. pra mim ela tá ligada, calma. Deve ser por conta da Aí, minha foi. bateria. Foi, Tá foi, foi. ligado? Vai, pode falar. É, cara, eu ainda realmente não pensei. Daria um 8, mas ao mesmo tempo, quando eu penso sobre alguns pontos dos filmes, eu reduzo a nota para um 7,5, 7 talvez. Mas eu vou deixar no 8 porque eu acho que os pontos positivos dele são coisas muito fortes, assim, sabe? Que tornam ele realmente um filme acima da média. Só que eu tiro esses dois pontos porque ele é um filme que, em alguns momentos, ele é chato. Eu acho que a palavra é chato mesmo. Que, porra, não, ele me distanciaria para assistir de novo, sabe? Uhum. E para entender essa história assim de primeira, porque nem todo filme é para você ver e rever, sabe? Às vezes você quer sair do cinema com tudo na cabeça, sabe? Digerir o Mas filme. que Isso. Digerir o filme. Só diria o isso. filme. Mas eu acho que, cara, ele é um filme bom, assim. O tempo que eu passei no cinema, embora tenha alguns momentos que eu tenha sentido a hora passar, que eu já estava desconfortável na cadeira, quando eu saí com o sentimento de que eu gostei do que eu vi, sabe? Teve, os momentos foram bons, eu entendi qual era de cada personagem, eu entendi a história, eu fui com curiosidade de saber mais daquele maluco, os debates que tinham lá dentro eu entendi. Então, cara, assim, ele é um filme bom, sabe? Mas ao mesmo tempo é aquilo. Eu não gostei tanto quanto o Barbie. Ele é um filme que não vai ficar muito marcado em mim, embora eu tenha gostado, acho que tenha entendido, né? E eu acho que assim, se você for gastar o seu. Eu não queria fazer a comparação, né? Mas se você quer ver um filme no seu final de semana, vai ver Barbie, sabe? Por mais que você É, queira algo mais sério, por mais a que seja grande filme bom, você. pergunta. A grande pergunta é. Deixa eu fazer essa pergunta agora. Você já respondeu. Uhum. Mas se você tem dinheiro para um ingresso, qual filme iria? Barbie ou Oppenheimer? Desculpa, mas na minha opinião, Barbie. Barbie, com Sim, sem certeza. dúvidas, Barbie, porque é um filme que muito provavelmente você vai gostar mais. Sim, Assim, não acho difícil você não gostar de Barbie, mas quando se trata de um filme assim descontraído, um filme bem colorido, é difícil você não gostar, cara. É um humor muito bom de Barbie, é um filme bem comédia mesmo, né? É muito mais comédia do que drama, por mais que os sim. momentos dramáticos dele sejam muito fortes. Mas se fosse assim, é, eu só tenho dinheiro para um ingresso. Qual filme você escolheria? Digo facilmente que eu escolheria. Tranquilamente, sim. E que eu escolheria não, que eu te indicaria ver Barbie, porque é um filme que você vai gostar mais. Só que assim, também depende muito do teu humor. Se você não Sim. for o cara, se você não for o cara que, sabe, é, não gosta dessa coisa feminina, né? Que talvez você seja um cara assim, sabe? Esse cara que se não quer ver o filme da Barbie, vai ver Oppenheimer.
que é um filme que é pra você, sabe? É um filme que provavelmente você vai gostar também. Se você... Depende muito do teu humor. Se você quer um filme pra se divertir, Barbie. Se você quer ver um filme pra ficar confuso, brincadeira. Se você quer ver um filme pra, assim, ficar compenetrado ali, 3 horas e tal, é Oppenheimer. Sem dúvida alguma. E assim, só pra finalizar, eu não acho, por mais que se eu saísse assim, gostando da história do filme, da forma que ela foi contada, eu acho que eu fecharia também contando o Pedro nesse 8, assim, 8 quase 7,5. Porque eu não acho que seja o melhor filme do ano. Não acho. Acho que não chega nem no top 5, na minha opinião, mesmo se eu gostasse, tá? Tô falando se eu gostasse. Então, por isso, né? O Matheus falou aqui, eu fecharia um 7,5, né? O Vitor deu hoje 9 pro filme. O Mil e o Coutinho deram 8, né? Se eu não me engano. É a nota. Assim, 8 é a nota que vai acabar ficando, né? Porque como o Vitor dá 9 e eu dou 6, é. Acaba que deve ficar ali no 7,5, no 8, bem próximo, sabe? É a média, nossa média. Mas é isso. É a crítica nossa de Oppenheimer, filme do Christopher Nolan. Esperamos mais do próximo filme, Nolan. Esse é o recado.